né? Um ambiente completamente destituído de o mínimo de estrutura. Quem passa por essa região, por exemplo, nas caravanas, né, que as pessoas fazem, principalmente os cristãos, né, sejam católicos ou protestantes, eles fazem toda essa viagem, saindo de uma parte da Jordânia, do próprio Egito, né, e daquela região, passa por esse deserto, percebe que são poucos lugares, eu estou falando no século XXI, né? São poucos lugares. E quando você olha para a areia, para os lados, sabe o que tem? É um museu a céu aberto. Por quê? Porque tem tanques de guerra, tem armamentos, né? Vamos chamar de conflitos que houveram no passado, e eles ficam lá expostos, né? Meio enterrado pela areia, meio, né? E você tem essa visão para onde você olha, não tem mais nada. Vez por outra, aparece na estrada um beduíno, né? Um acampamento de beduínos, muito raramente, e vez por outra ainda na estrada, aparece como é que fala? Uma venda, eu não vou dizer que é um restaurante, posso chamar de restaurante porque também vende comida, mas tem uma venda, uma quitanda, alguma coisa assim, pela estrada as pessoas param para ir no banheiro, né, e comem alguma coisa e tudo, mas você percebe que hoje, século XXI, aquele lugar está do jeito que eu estou falando para você. Imagina no tempo de Jesus o que significava esse deserto. Tanto é que perceba os detalhes aqui. Os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Olha a diferença. Quando você vai para a primeira multiplicação, eles dirigiram o povo, claro, como lá e aqui, imagina, 4.000 homens, sem contar mulheres, crianças, jovens e adolescentes. Então, é possível também uma multidão de quase 18, 20 mil pessoas. É lógico que essas pessoas estavam com os nervos à flor da pele por causa da fome, o sol causticante, o lugar totalmente ermo, né? Não tem nada. A Bíblia fala que esses lugares eram cheios de feras, né? Por quê? Porque naquela época os animais, principalmente da região africana, passeavam por aqueles limites. Então haviam realmente leões, haviam hienas, a Bíblia fala em Isaías 35 que haviam chacais, né? Então era um ambiente completamente hostil. Não é só pelo deserto, é por tudo que o deserto tinha. E o que ele tinha? Só destruição. Só sequidão. Só esterilidade. Então você tem um ambiente completamente inóspito. E diz a palavra do Senhor que o Senhor fala para os discípulos organizam aquele povo em grupos, né? E fala que eles se assentam no chão. Diferente da primeira multiplicação, que eles se assentam na relva. Ou seja, ali tinha, na primeira multiplicação, que é do lado de Israel, ainda tinha grama, tinha manancial de águas. Aqui não, aqui é deserto completo. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças. Então, eu vou ficar com essa palavra e amanhã a gente continua. Preste atenção. Nós precisamos de milagres todos os dias. Seja na nossa casa, na nossa família, junto àquilo que fazemos, o nosso trabalho, as nossas responsabilidades, tarefas. Nós somos carentes de milagres. Aquele que serve ao Senhor e não crê, não entende que o nosso Deus é o Deus de milagres, puxa vida.
Não é fácil viver dessa maneira. Mas para nós que cremos, os milagres são parte da agenda de Deus, com certeza. Mas o milagre, ele vem, após a gratidão. Desespero, murmuração, reclamação não traz milagre. Mas a gratidão é a porta de entrada do milagre. Exatamente o que aconteceu na primeira multiplicação acontece aqui. Por quê? Porque a Bíblia fala que, tendo dado graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos. Os seus discípulos estão tão cansados, estão tão desgastados por causa de todo o trabalho, as viagens, noites sem dormir, dias sem comer, sem beber uma água, estavam realmente cansados. Eles não veem a hora de despedir o povo. Eles ficam endurecidos, cauterizados pela necessidade do povo. Jesus não. Jesus se compadece. Jesus sente a dor daquele povo e vai em socorro daquele povo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o Espírito Santo de Deus que vai em nosso socorro. A Trindade está disposta a pagar qualquer preço, como já pagou em Jesus Cristo, para que nós sejamos saciados, para que nós sejamos visitados, para que nós sejamos compreendidos, para que nós sejamos visitados pela sua glória, pelo seu poder e pelo seu mover de maravilhas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E a Bíblia diz assim: e tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Esse cesto aqui, diferente do cesto lá da primeira multiplicação, de Mateus 6, é diferente, João 6 também, é diferente por quê? Porque esse cesto é o tamanho família. Aquele cesto é um tamanho grande para nós, né? Aqui no nosso ocidente que entende de cesto, mas esse cesto cabia uma pessoa e a bagagem dela ainda era muito grande. Então esses 7 cestos, eles são maiores do que aqueles. Ou seja, para Jesus não tem empecilho. Nós, às vezes, nos preocupamos com a provisão e não nos preocupamos com o provedor. O que o Senhor Jesus está falando é que nós precisamos ter os nossos olhos voltados para o provedor e não para a provisão. A provisão, e eu chamaria de dinheiro, de capacidade humana, eu chamaria de conta bancária, eu chamaria de capacidade intelectual, eu chamaria de sabedoria, de experiência. Tem um monte de provisão. Tudo isso é provisão, com certeza. Vem da parte de Deus? Com certeza. Mas eu não posso pôr os meus olhos na provisão, e sim no provedor. Por quê? Porque aqueles discípulos estavam com vontade de despedir aquela multidão, com certeza, há muito tempo. Há 3 dias, pelo menos. Não pensemos nós que os discípulos só falaram quando Jesus parou ali. Não, eles já vinham murmurando, eles já vinham reclamando. Com certeza. Tanto é que eles têm a ousadia, eles têm a coragem de falar para Jesus assim: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Bom, não tem como, Jesus. Esse deserto é pior do que o primeiro. Esse aqui não tem jeito. Não tem água, não tem peixe, não tem nada. Jesus insistiu. O que nós temos? Porque é aquilo que você tem. É o teu desejo. É o teu propósito, é o teu sonho, é o teu projeto, é isso que você tem. Porque se você tem, e se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, então você tem não é por acaso, não é por acidente de percurso,
Não, é porque Deus colocou no teu coração. Porque nós somos do Senhor. Não foi o diabo. Diz a lei da física que dois corpos não habitam o mesmo ambiente, né? O mesmo espaço. Ou seja, se Deus habita em mim, então o diabo não habita, não tem como, não cabe. E aliás, Deus é o Elohim que habita, né? É a Trindade, mais ainda, né? É a unidade composta da Trindade, então não tem como. Então, se eu sonho e projeto, pode ter certeza. Alguma inspiração de Deus veio. E se essa inspiração de Deus veio, então é para nós olharmos para Ele, e não para as circunstâncias, e não para o deserto ao redor. Exatamente o que Jesus está olhando. Por isso que os olhos do Senhor Jesus, eles são celestiais, e nós precisamos aprender com Jesus, da maneira que Ele faz. Porque Jesus é celestial, e nós somos celestiais nele. Porque somos embaixadores do céu. Nós não somos da terra. Então, se somos celestiais nele, então nós precisamos buscar no Senhor essa capacidade celestial de enxergar. Não é negativismo, não é negação, não é ser uma pessoa inconsequente, irresponsável, não é nada disso. Mas é ser celestial. É enxergar com os olhos celestiais. É ter a mente de Cristo. É ter uma mente bíblica sobre as promessas do Senhor. Exatamente a diferença dos 2 espias, Caleb e Josué, e os 10 espias que foram espiar a terra. Lembram-se da história? Então, por quê? Porque eles tiveram olhos celestiais. Eles tiveram uma mente bíblica. Porque o Senhor havia prometido. Enquanto os 10 olharam as circunstâncias, olharam os problemas de maneira horizontal e não de maneira vertical. E Jesus, mais uma vez, está mostrando a diferença daquele que serve e não serve, porque ele não está olhando aqui a geografia, ele não está olhando aqui os governos geopolíticos, se são de Sidom, se são de Tiro, se são de Decápolis, não importa. O que importa para Jesus é o coração. E aquelas pessoas foram de encontro a Jesus, porque foram em gratidão, porque não existe como ir até Jesus e ficar 3 dias sem comer, se não houver um sentimento genuíno no coração. E essas pessoas demonstraram, pela atitude, que havia um sentimento, um desejo. Com certeza Jesus não os abandonaria nesse momento. E como aconteceu. E a Bíblia fala que então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta, que era ainda limítrofe entre a região de Israel e a região, vamos chamar gentílica, ou região pagã. Nós temos um Senhor Jesus pronto, responsável por aquilo que um dia Ele colocou em teu coração. Então, presta atenção, não seja como os discípulos, não veja o deserto, mas veja a possibilidade do pão que desce do céu. E mais uma vez, o pão que desce do céu, estava ali, alimentando aquele povo, aquelas pessoas, não só de maneira física, mas com certeza de maneira espiritual. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Lembre-se, o milagre é resultado da gratidão, não da murmuração, não da reclamação, tampouco não do sentimento de tormento, de desespero, não. Ingratidão. Senhor, eu te louvo por aquilo que o Senhor já fez. Eu te louvo agora, por fé, por aquilo que o Senhor fará. Porque o Senhor não nos deixa à beira do caminho, mas o Senhor é aquele que completa a obra, que consuma todas as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos e te engrandecemos. Tua presença, o teu poder, continua a falar ao nosso coração, nossos pedidos,
nosso clamor pela nossa casa, nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, o pai, a mãe, o marido, a esposa, os pais, filhos, netos, sobrinhos, todos, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando, ó Deus, glorificando o teu nome através do teu mover, da tua presença, do teu poder. Senhor, toca nos corações todo desânimo, toda frustração, toda vontade de desistir, porque se sente fraco, porque se sente frágil, porque se sente pequeno, porque os problemas estão se avolumando. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais. Ó Deus, descortina, efatá, ó Deus, que o Senhor possa abrir, e eu ordeno em comunhão, abra-te o entendimento, abra-se para aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Abra-se para as promessas que um dia o Senhor planejou, profetizou, estabeleceu. O nosso Deus é o Deus de milagres e maravilhas. Ele não volta atrás. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar ou se desanimar, mas ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus se manifestará poderosamente. Senhor, nós nos abrimos para os teus milagres. Cura o cansado, cura o desanimado, o desamparado, o solitário, o depressivo, o entristecido, o aflito. Vem com a tua graça, cura o corpo, cura, Deus, em nome de Jesus. Move-te com o teu bálsamo, move-te com as tuas águas curadoras. Ó Deus, fazendo-nos maravilhas no dia de hoje, e nós possamos dar toda a honra e toda a glória. Que o milagre que o Senhor tem para derramar hoje, se manifeste e encontre em nós um coração grato, agradecido, derramado em louvor e alegria e adoração, porque o Senhor é Deus. Por isso, ó Deus, nós já te agradecemos pelos milagres, pelas boas notícias, pela tua palavra e teu propósito, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Toca, Senhor, toca no coração, toca nos sentimentos, curando, visitando, libertando, trazendo a vida, trazendo a alegria, a disposição, o vigor, a vitalidade, e nós te louvaremos e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Te pedimos pelo nosso Brasil, derrama-te sarando a nossa terra, perdoando-nos como nação brasileira, e te pedimos pelos nossos queridos aqui, todos os nossos queridos, que nós temos clamado, Bispo Antônio, toda a sua casa, família, Suzy, Priscila, Felipe Eduardo, minha tia Alzira, sempre orando pela Micheline e também pelo Alexandre, pela sua casa, sua família, em nome de Jesus, pastor Amara, sua casa, familiares, queridos, também a Amanda, toda a sua família, os seus negócios, também a Eva, o Carlos, negócios, família, o Fábio, a Márcia, o Luiz Henrique, Joana e todos os familiares, meus tios, meus pais, todos os nossos queridos. Derrama-te, vem com teu poder, vem com teu mover, move-te dos céus, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Amém? Glória a Deus. Que não te falte nem coisa pequena nem grande, mas que nessa quarta-feira o Senhor se mova em teu favor e você viva um dia inesquecível, um dia poderoso, como jamais houve ou como jamais haverá. Por quê? Porque é o dia marcado pelo Senhor. Amém? Um beijo para você, fique na paz, divulgue a palavra de Deus, Instagram e Facebook é a live inteira.
YouTube não. YouTube é sempre diminuto, né? Assim, o máximo 20 minutos, não passo disso mais, né? E aí eu ponho no YouTube. Deus abençoe, um beijo para você. Até amanhã, fique na paz. Um beijo, Bispo Antônio, Pastor Amara. Deus abençoe a todos aí. Amanda, Deus abençoe também. Deus abençoe a Eva, sua casa, sua família, o seu dia. Também Fábio, Márcia, todos os queridos. Deus abençoe a todos. Minha tia Alzira também. Um beijo para todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.